Eu não tenho um compromisso com Eliezer. Eu tenho um compromisso com o filho de vocês, Sarai. É isso que eu tenho. Mesmo Sarai ter feito Agar se deitar com Abrão, não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Então, muitas das vezes, eu quero questionar aquilo que Deus me pede. Eu não tenho que questionar. Quando Deus ele manda eu fazer algo, às vezes eu estou na minha casa. Aí Deus fala assim: filha minha, separa isso, e leva para fulano de tal. Eu nem questiono. Se ele mandou, está mandando. Aí às vezes ele fala assim: eu vou fazer uma visita. Aí chegamos na visita e ele fala assim: filha minha, abençoa. Aí às vezes eu falo: só tenho esse. Aí Deus fala assim: não, você tem mais. Eu já preparei. Faz o que eu mando. E quantas vezes eu fazia sem entender, mas porque ele mandava, ele manda. E aquilo que Deus manda, eu não fico questionando. Tá ali Tiago, meu esposo. Da mesma forma, se Deus manda, ele não questiona. Ele vai lá e faz. Porque é obediência. E toda vez que eu obedeço a Deus, vem bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas a gente precisa ser fiel. Às vezes a gente não é fiel. A gente é infiel até na nossa oração. E trazendo aqui outra coisa, igualmente Tiago falou, não adianta eu ser só ouvinte, eu só ouvir. Ouvir, não praticar, eu estou enganando a eu mesmo. Eu e Tiago somos professores de escola dominical. Nós somos obreiros na casa do Senhor. Eu sou diaconisa e Tiago vai para presbítero agora. Nós ensinamos. Nós temos como obrigação ser praticante da palavra, porque aquilo que eu ensino, eu tenho que estar vivenciando aquilo que eu estou ensinando. Porque senão eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu não posso ser negligente. Com fidelidade com o Senhor, com o meu compromisso. Aí às vezes eu falo assim: Senhor, mas a promessa está demorando. Mas às vezes Deus quer provar a minha fé. Vamos ver até onde que ela consegue ser fiel. Vamos ver se ela vai desistir, se ela vai voltar para trás ou se ela vai prosseguir. Abraão, ele poderia ter olhado para trás. Talvez o núcleo familiar de Abraão, seu pai Terá, um idólatra que fazia imagem, os seus irmãos também. E Deus escolheu na casa de Abraão. Ele poderia olhar: mas meu pai é idólatra. E daí? Sua mãe poderia ser uma prostituta, mas se Deus te chamou, te chamou. Quem determina é Deus. Talvez Abraão, ele olha para o núcleo familiar dele todo bagunçado. Talvez eu olho para o meu e falo assim: o povo lá em casa não quer nada com Jesus. 3 irmãs espíritas, mais 3 que não quer nada com Jesus, e eu a única que estou servindo o Senhor. Mas eu não estou olhando para eles não, todos os dias estou de joelho, clamando: Deus muda, Deus salva a minha casa, Deus converte a minha casa. Porque no tempo de Deus não é o meu tempo, mas estou lá obedecendo. E muitas das vezes Deus dá livramento para eles por causa da minha fidelidade. Não é por causa deles não. Porque ele fala: eu tenho um compromisso com você, filha minha. Eu lembro quando um irmão chegou lá no escritório, ele falou assim comigo, falou assim: Márcia, vai para oração pela sua mãe, que Deus esses dias vai dar um grande livramento. Eu falei: eu creio. Eu já estava até em oração. Passaram 2 semanas, minha mãe foi num forró, que não são crentes, foram num forró com meu primo, voltando, o carro capotou. E quando capotou, eles tiveram alguns arranhãozinhos assim, bem pouco.
Aí eu liguei para ela e falei assim, olha, Deus te deu mais outra oportunidade. Mas eu já estava orando porque Deus já tinha me levantado para orar e interceder para a senhora na madrugada. E Deus te deu o livramento por amor de mim. Porque estava tudo no forró. Tudo fazendo o que a carne queria. Mas Deus falou assim, filha minha, vai para a oração. Desce. Desce porque eu vou guardar. E eu vou livrar da morte. E eu fui para a oração em obediência. E muitas das vezes Deus nos dá ordem. Aí talvez você está aí e fala assim, não vou orar por meu marido mais não quer nada, está assim, está assado. Mas se Deus mandou, vai para a oração. Deus, talvez você e eu não veja, mas Deus está dando um livramento pela nossa obediência. E Abraão, ele obedece ao Senhor. E ele é fiel a Deus em tudo. Eu preciso ser fiel em tudo. É como é que está afirmada a minha casa? Quando o Senhor fala assim, olha, 2 alicerces. Uma casa ele está firmado na rocha, que tem alicerce, que tem uma base, que é o homem prudente. E o insensato é aquele que faz a casa dele na areia. Ele ouve a palavra, ele gosta do louvor, mas ele não quer compromisso, ele não quer renunciar ao pecado. Ele quer ouvir a palavra, mas ele não quer ter mudança, ele não quer mudar o percurso dele não. Mas o prudente não. Ele ouve a palavra, ele conserta. Eu não sei o que você deve consertar. Você e Deus que sabe. Eu sei o que eu preciso melhorar. Isso eu sei e posso te dizer. Cada dia mais eu tenho que buscar, cada dia mais eu tenho que descer, cada dia eu tenho que pensar na minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual vai depender ou ir no céu ou ir no inferno. Porque Jesus ele está voltando. E ele, quando ele chegar aqui na terra, será que ele vai encontrar fé? Abraão ele tinha fé. Abraão ele tinha compromisso. Abraão ele tinha responsabilidade. Não adianta promessas sem obediência. Não acontece nada. Aí talvez a gente olhe assim e fale assim, Senhor, o Senhor prometeu. Ia mudar o quadro lá na minha casa. Às vezes não é nem o marido. Às vezes quem tem que posicionar é eu e você. Às vezes nós lá dentro dá mau testemunho. A gente não melhora. A gente não toma posse da palavra. A gente é só meros ouvintes. Aí Deus fala assim, filha minha, faz diferença. Para eu fazer diferença, não é todo lugar que eu vou andar, não. Eu preciso fazer separações. Porque se eu não me separar, eu não tenho como me santificar. Tem ambientes que eu preciso sair. Se eu continuar lá, minha queda não é certo. Ló estava olhando só aquelas terras que eram maravilhosas, mas ele não estava olhando o que estava acontecendo dentro daquela cidade. Aí ele falou, não, a terra é boa, tem verdinho e tal, tem água, essa terra é boa. Mas não era. Cuidado com as aparências. Nem tudo que está dando certo é o Senhor que sabe. A gente tem que ficar apercebido. Ló talvez foi para aquela Sodoma achando que ele ia prosperar mais ainda. Mas ele chegou lá, quase foi uma desgraça para ele. Mas Deus foi tão misericordioso, pelo compromisso de Abrão, tirou ele daquelas terras e resgatou ele. Talvez somos nós que precisamos buscar mais do Senhor. Levar as coisas de Deus mais a sério. E Deus, ele não dá nada ruim para mim e para você. Ele dá o de melhor, primícias, de melhor. E Abraão, ele reconheceu. É interessante que a lei mosaica ainda não era estabelecida. Mas muito antes, Abraão, ele foi dizimista. Porque ele reconheceu em Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote de Deus.
Talvez eu não sou fiel na adoração a Deus. Eu venho à igreja o dia que eu quero, eu faço a obra do jeito que eu quero, não obedeço. Não obedeço às autoridades. Aí tem pessoas que falam assim, mas o pastor não manda na minha vida. Não, ele é uma autoridade. Deus, depois o pastor, depois somos nós. E às vezes ele vai nos corrigir. A gente não vai se agradar, mas é a autoridade que Deus colocou. Às vezes meu esposo vai me corrigir. E eu não vou gostar, vou ficar picuda. Mas é uma autoridade. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes é interessante que nós estamos sacrificando tanto, mas não estamos obedecendo. Não vai adiantar de nada. Às vezes a gente sobe monte, desce monte. Será que a gente está obedecendo? Porque às vezes a gente está fazendo sacrifício de tolo. Às vezes Deus manda uma ordenança, a gente acha tão simples. Não vou fazer desse jeito, não, vou fazer do meu jeito. É melhor, é mais rápido o resultado. Mas não. Ló, ele quis pegar atalho. Ele quis pegar atalho. Mas o atalho que ele pegou, ele foi capturado. E poderia ter perdido a salvação dele. Mas Abraão, com a sua misericórdia, foi atrás. Os seus trabalhadores. Mas a gente precisa ser obediente. O dízimo é questão de obediência. Porque a palavra do Senhor fala assim: trazei o dízimo e as ofertas para a casa do Senhor para que haja mantimento. Outra coisa, eu não administro o meu dízimo. Não sou eu que administro o meu dízimo. Falei com uma amiga minha, falei assim: olha, você é minha amiga, gosto de você de graça, mas o que você está fazendo é errado. Porque mesmo que você queira abençoar uma pessoa, o dízimo não corresponde a mim saber o que a igreja vai fazer. É da igreja administrar, não sou eu. Eu não pego o meu dízimo e vou dar uma cesta básica para o irmão porque o irmão está precisando, não. Não cabe a mim administrar dízimo. E lá na igreja é assim: se você achando que está errado, que está direcionado o dízimo errado, pode ir lá na tesouraria para saber para onde que está indo. Porque eu não posso administrar aquilo que não é meu. Se Deus fala assim: trazei para a casa do Senhor para que haja mantimento, Ele fala que eu não tenho autoridade de administrar. Eu não posso administrar aquilo que é Deus. É igual a Abraão. Deus deu uma ordem, ele foi e ele obedeceu. Mas às vezes a gente é desobediente. O que tem nos faltado ultimamente é obediência ao Senhor. A gente tem obedecido pouco. E a gente obedece pouco e a gente quer muito de Deus. Sendo que nós estamos fazendo pouco para o Senhor. Eu vou até o Senhor. Toda vez que eu vou bater um prejuízo, eu vou diretamente para o Senhor, fazendo: Senhor, eu sou dizimista na sua casa. Eu não aceito esse devorador não, Senhor. Repreende isso. E quantas vezes Ele repreende? Mas a gente tem que ser fiel em tudo. Fiel na nossa adoração. Fiel na nossa vida espiritual. Porque muitos estão mortos dentro da igreja. Mortos. E a gente precisa avivar a nossa vida espiritual. A gente precisa ter compromisso. Aí fala assim: irmã, eu estou com uma vida muito corrida. Eu falo assim: irmã, você está tão corrida, você fica 1 hora, 2 horas na internet. São prioridades. Eu priorizo. Eu falo que eu priorizo 1 hora do meu tempo. Nós começamos assim, às 3 horas da manhã, nós levantamos, oramos. 6 horas da manhã nós já estamos na igreja, antes de trabalhar. Nós já estamos lá em oração. Aí a semana corre com os trabalhos da igreja. Nós estamos lá, ajudando o pastor. É uma visita, é uma reunião, é uma coisa, é outra. Nós estamos lá ajudando o pastor. Às vezes o pastor precisa. Aí às vezes a gente fala, às vezes a pessoa fala assim: mas é responsabilidade do pastor. Não. A partir do momento que eu aceitei Jesus, é nossa responsabilidade. Às vezes o pastor não vai poder ir uma visita, ele vai mandar eu ou você para ir. Não é somente do pastor. A partir do momento que eu levantei a minha mão para o Senhor, eu já não faço mais a minha vontade. O meu ego já foi, a minha vontade fica em segundo plano. Não fica.
Mas às vezes a gente quer primeiro atender as nossas necessidades. Abraão, ele não foi ver as necessidades dele, não. Ele foi